Oi, o Sem Censura está começando agora. Hoje é Dia Universal do Teatro. E aproveitamos para fazer um programa com vários profissionais envolvidos nessa arte. Vamos conversar com o autor Jô Bilac. É dele o texto da peça Os Mamutes, em cartaz aqui no Rio, que tem à frente do elenco a atriz Débora Lan, que está aqui também para falar sobre a peça, para falar de teatro, de televisão, enfim, dos trabalhos que ela vem fazendo. Vamos conversar com a autora Daniela Pereira de Carvalho. Como é Cowboy? Cowboy conta a história de um relacionamento turbulento entre mãe e filha e a 18ª peça da Daniela. Daniela e Jô também colecionam prêmios, são muito bem-quistos e bem-vistos na chamada classe. Um dos maiores clássicos do teatro grego antigo, né, conta a história da disputa pelo poder, uma disputa que é travada até a morte. O texto volta à cena agora no Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, que é dirigido pela Silvia Monte. A Silvia dirige também a montagem, que reúne 13 magistrados. Nesse elenco, composto por juízes e desembargadores, tanto da ativa, né, trabalhando no dia a dia como aposentados, está o Dr. Ronald dos Santos Valadares, que é desembargador. Dr. Ronald é um dos coristas da peça e vai falar para a gente como está sendo essa sua experiência teatral. Teatro também é um dos programas preferidos da criançada e a atriz Letícia Colim vai falar com a gente sobre a peça O Menino que Vendia Palavras, baseada no livro homônimo do Inácio de Loyola Brandão. O texto foi escolhido como melhor texto infantil pelos críticos de arte de São Paulo. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar conversando com a Daniela, que a Daniela está com 10 anos de carreira, 18 peças. Mas eu queria buscar todo mundo para falar disso. Se de vez em quando alguém diz que o teatro vai morrer, né? Que a televisão vai matar o teatro, que o cinema vai matar a televisão, ou que a televisão vai matar o cinema, tem sempre um querendo matar o outro. E todos sobrevivem, não é? Há 2.000 anos. E como é que você começou a escrever para teatro? Eu fui fazer escola de teatro, CAL, e fui fazer Unirio, curso de teoria do teatro. Lá a gente formou uma companhia que chamamos Desequilibrados, que existe até hoje, dirigida pelo Ivan Sugarrara, uma companhia bem importante aqui do Rio. Eu entrei para essa companhia e ali me foi possibilitado começar a escrever as primeiras peças. A primeira peça chamava Vida Filme, a gente estreou no Espaço Unibanco de Cinema, que hoje em dia não chama mais assim, tem outro nome, ali na Voluntários, a gente era meia-noite, a gente fazia ali no saguão do teatro. E foi uma peça que foi muito bem vista, assim, já. E aí as minhas 7 primeiras peças foi dentro do âmbito dessa companhia, que tinha uma coisa de experimentação espacial. Não fazia, só fazia teatro em locação, não fazia teatro em teatro. Depois eu comecei a fazer, depois eu fiz Renato Russo, Tom e Vinícius, comecei a fazer musical. Renato Russo, por exemplo, foi premiado, foi muito elogiado. Foi, né? era bacana. A direção também foi premiada do Maurinho Mendonça Filho, que foi um grande parceiro. E como é a assim. sua rotina, assim, escrevendo? Eu trabalho 6 horas por dia. Eu me impus um expediente já há muito tempo. Eu escrevo pelo menos 6 horas por dia. Isso é de madrugada, de manhã? Não, de tarde? de dia. De dia. Acordo de manhã, tomo todinho e trabalho. E vai pro escritório, tipo assim, né? Ainda que o escritório seja no quarto ao lado, né? No quarto ao lado. Eu pretendo um dia comprar um apartamentinho para poder sair de casa para trabalhar. Trabalhar em casa, você sempre se sente na obrigação de ficar trabalhando. E ver e-mail de madrugada, assim que... Mas eu me imponho um horário, assim. E às vezes, quando está ensaiando, fica até mais fácil. Você escreve de manhã, sai de tarde, à noite e volta. Não dá... Eu sempre falo que é que nem taxista, assim. Tem que fazer... O horário tem que fazer a diária, senão trabalhar dá trabalho, não dá para ficar sem trabalhar. Então. E você, Jô, como é a sua rotina? É um pouco mais preguiçosa. Eu não escrevo todo dia, assim, 6 horas por dia. Aliás, eu escrevo bem pouco, para dizer a verdade. Pode ficar numa boa que ninguém vai zangar, pode falar a verdade, que a gente não vai zangar com ele, né? Mas ele trabalha muito para quem escreve muito. Quantas peças você já fez, João? Escrevi 10 peças. Mas quando eu escrevo, é um período muito intenso, específico, né? Que aí começa o processo de escrita, aí eu passo quase que 24 horas voltado para isso. E aí, mas também depois que acaba, eu quero férias, né? E você acompanha a produção ou não? Algumas vezes, não todas. Geralmente, o início, quando tem um trabalho de leitura de mesa, né? Quando os atores
começam A ler o texto, a ler o você vai. texto, entender mais da história, dos personagens. Aí eu tô ali para clarear alguma dúvida. Mas depois, só na estreia. Ah, é? A não ser na minha companhia, eu tenho uma companhia de teatro independente também, que é a minha companhia de teatro. E que aí é um trabalho de pesquisa, e aí passamos a maioria do tempo pensando junto para construir um texto, o tema, a linguagem. Aí é um trabalho mais É diferenciado. Né? diferenciado. Mas me diz uma coisa, vocês são bem jovens, assim, eu suponho que não deva ser fácil você chegar do nada, apresentar um texto e alguém monta, assim, todo mundo acredita no autor? Ou tem que conhecer alguém? Como é que se dá esse processo? Tem que ter um joguinho de sedução, uma lábia. Acho que você também, as suas primeiras peças, o Rebu, foi no âmbito da companhia, né? Também foi. Aí a gente peça vê, também né? foi bem vista, assim. Existia uma carência de Então algo. você vem meio que Aparece na apresentado por companhia, esse grupo, né? E aí existia uma carência de autores, de atores, querendo conhecer autores, que se estabeleceu rápido uma geração, a nossa geração, assim. Rapidamente criamos uma certa moralzinha, assim. Mas E aí você manda um texto. Pois é, eu tô achando isso, que vocês têm muita moral, pelo Não. menos aqui no programa, vez por outra, alguém elogia a Daniela, elogia o Jô, entende? Como autores, quer dizer, com respeito, sabe o que eu estou dizendo? E no Então, como é que você processo? conquistou esse respeito? É isso que eu queria chegar. Eu acho que a companhia, ela As é peças, né? é um cartão de visita, né? Da pessoa chegar e te conhecer. E aí depois você trabalha depois tem que mandando escrever, né? Tem que e-mail, pegar a pessoa, ler o pessoal, texto, o ralar, material né? escrever um texto, queria que a você pessoa, lesse. E quando escrever você uma manda, já cena. aconteceu de você mandar para uma atriz e ela nem te dá resposta? E muitas vezes. Muitas vezes, mas eu sou cara de pau. Eu ligo, eu falo, te mandei um e-mail, você não respondeu ainda. E aí elas ficam com vergonha e respondem? Não, aí dá uma enroladinha e fala assim, vou dar uma lida, te respondo. Mas aí também, a gente percebe também, né, quando a pessoa tá meio sem graça de falar. Qual que foi a não quer peça montar. de mais sucesso que você fez até agora? Pergunta difícil. Porque, cara, eu acho que o Rebu, da minha companhia, foi a peça que rodou o Brasil inteiro, Rebu e Cachorro, com Sesc no palco giratório. Então, os atores fizeram em aldeia indígena, fizeram em Porto Alegre, fizeram na Bahia, no Nordeste, rodou geral, ano passado, e sempre com boa recepção do público, sabe? Isso foi bem surpreendente, porque são espetáculos de pesquisa que exige um olhar um pouco mais apurado, mas que tem um caráter popular muito grande. E por onde passou, a galera respondeu bem. Eu acho que São muito legais. Funcionou. Você queria perguntar, Débora? Não, eu estava queria contar que por eles, durante o processo, meu processo com o Jô, da minha companhia, do Mondé, com o Jô, teve o diferencial justamente dessa presença, que eu sei que a Dani também faz isso, a presença durante o processo de trabalho, que é muito bom a gente poder trocar a minha coautoria com ele é feita na hora ali, isso é muito bom. Né? Eles são muito acessíveis, por isso que essa nova geração da dramaturgia também é muito bem falada, por isso e outros motivos. Eu gosto de participar, eu gosto de ensaiar. Gosto de ensaio. Você gosta acho de legal. ensaio? Acho legal. Acho divertido. E Acho você que se aprende resiste? muito. Assim. E você resiste bem quando alguém... Eu não sou muito... Eu também trabalho com pessoas com as quais eu gosto, assim, e que considero. Nunca tive nenhuma grande... Ninguém nunca corrompeu o que eu queria dizer, assim. Ainda não passei por essa grande frustração. Mas você também não é arredia, não é assim... Não sou resistente. Resistente a um acréscimo aqui, ou uma Não. mudada da frase aqui, desde que não mude o sentido. Desde que não mude sentido. Escolha de palavras. Estou fazendo peça com o Edson Celulari agora, viajando, e ele é muito estudioso, muito, muito estudioso. Ele vem sempre me desafiando, assim. Desde a época a gente passou um ano lendo a peça antes de começar a ensaiar, escrever. Ele sempre vai propondo questões, assim.
É muito prazeroso, na verdade, ensaiar. Essa que ele assim, faz com o sobrinho? Com o sobrinho. Como é que chama mesmo? Nenhum dia se passa sem notícias suas. Isso É um mesmo. texto longo. A gente está viajando, vai fazer Festival de Curitiba semana que vem, depois vai fazer Brasil. E ele é... O ensaio foi Acho que ele muito já fez São rico. Paulo também, né? Não, a gente Além vai do fazer Rio. São Paulo ainda. Fez Eu vi Rio. fotos em algum lugar A que gente eu fez fui. Rio, vai fazer São Paulo maio e junho ainda. Não sei qual é o teatro. E o Festival de Curitiba é um prazer, assim? É um momento Ah, eu importante? tenho feito todos esses últimos anos. Ano passado eu fui com a Guta Stress, era a peça que eu estava fazendo com ela. Eu tenho feito todo ano. Eu gosto muito do ambiente de festival. A gente estava até conversando isso ali agora. É um gente. prazer enorme mesmo estar lá. Eu Todas as acho, companhias se encontram, as pessoas se conhecem, porque você vê... Eu, por exemplo, eu conheci o Jô em festival de teatro. Ele, a companhia dele, a Dani eu já conheci mais Maitá, que é do mesmo bairro. Mas enfim, Se cruza mas na a rua. gente conhece Ah, as tô louca pessoas pra que ir. trabalham. Eu nunca fui pra nenhum festival. O Festival de Curitiba vai ser o primeiro. Ah, é mó Ah, você vibe. vai, A Letícia? gente vai com o infantil É pra a lá. primeira vez que o Edson vai pra lá também. Olha Que só. é O uma- celular? É, o celular. Ih, vai ser animado, hein? É isso, no imaginário do ator tem, não sei, né? Eu tava fazendo teatro musical, que é bem diferente desse teatro colaborativo, contemporâneo, assim, dessa cena. E aí mora, assim, eu venho de televisão também, né? Então tem esse desejo de, quero estar nesse mundo onde vários espetáculos acontecendo e você... então a gente tá empolgado pra levar a peça pra lá. Vai curtir também, não vai? É bacana. Dani? Com certeza. Ela vai gostar. Eu fui com o Du também pra lá. Pro Festival de Porto Alegre. Do O Eduardo Moscovis? Moscovizé, eu fiz uma peça com Ah, ele. Qual era a peça que você foi com ele? Chamava Por Uma Vida, eu tenho títulos grandes, né? Por Uma Vida um pouco menos ordinária. A gente fez Festival de Porto Alegre e acho que Curitiba também. Você gosta de títulos grandes? E teve uma fase, agora os títulos estão curtos. Cowboy, a minha próxima peça chama Velocidade também. Mas tinha uma fase, e são todos títulos roubados, assim. Eu vou citando frases. A peça do Edson, Nem Um Dia Se Passa, é um verso da Silvia Plath. Que até eu fiz uma peça também sobre a vida da Silvia Plath uns anos atrás. Mas agora essa fase eu acho que tá passando. Poxa, É que eu mas isso botava- de dar um título a um trabalho deve ser a coisa mais difícil, É mais difícil. né? Eu tenho medo dos meus filhos comigo. Porque eu tenho... Quando eu tivê-los, quando eu for tê-los. Eu tô até muito nervoso na hora de decidir um nome pra sempre, acabou. Ah, meu Deus, olha que perigo. Vai ter uns 3 nomes. Vai ser grande. É pra escolher. Né? A pessoa vai ter 4 nomes, 2 sobrenomes, vai ser uma coisa grande. Mas você fez musical também. Fiz. Vou fazer um outro agora com o Heriberto Leão, do Jim Morrison. Ah, você que vai fazer? Eu que vou fazer. A gente, né? É, ele falou aqui que Nós. estava animado. Tão animada. Pô, tá Mas você fez o Tom e Vinícius também, Fiz não Tom e fez? Vinícius. Que o Marcelo Serrado com fez. Marcelo Serrado, Thelma Fernandes. Com muito prazer. E fez o Renato Russo. O Renato Russo, com o Bruce Bruce. Gonlevski, é. Eu nunca sei falar direito o nome dele. Gonlevski. Gonlevski. É difícil. É difícil. Fala Bruce. Mas, que é. mas foi bom o espetáculo. Era eu muito já legal. disse. Era muito bacana. A atuação dele era muito legal. A direção do Maurinho era muito... Do Mauro Mendonça Filho. Que eu conheci fazendo a peça, viramos irmãos, assim. Você conhece no Ah, jogo porque e tem vira... Isso. E é, nesse ponto, a e Silvia foi uma parceria... deve participar desse ponto, porque você dirige, não é? Também. E o diretor fica um pouco parceiro do autor, num Tem que certo ficar, sentido, né? né? Verdade. Porque se o olhar for noutra direção contrária, lasca o trabalho do outro. Isso é, inclusive agora eu que estou dirigindo um autor Só de um 441 assim, o diálogo é muito mais difícil. Mas é super importante. Por exemplo, agora para dirigir Antígona, eu li todas as traduções de Antígona, porque infelizmente eu não leio do grego. Então eu li todas e vi assim, que o diálogo do tradutor também com o autor, como é complicado, porque assim, você lê 6, 7, 8 traduções e nenhuma é a mesma, é totalmente diferente. Então, a escolha também para dirigir, eu acabei escolhendo Mário da Gama Cury, que é um grande clássico. Mas, assim, é super importante esse diálogo. Não é possível você dirigir sem fazer esse diálogo direto com o autor. E quando o autor está vivo, a gente tem essa chance, né, de dialogar. Deve né? ser Então, muito é especial. muito especial, é muito bom, né? Então, assim, mas eu acho que isso existe sempre, mesmo quando o autor, a gente não pode fazer esse diálogo ao vivo e a cores, eu acho que é necessário fazer de outra forma, pesquisando, procurando, Mas eu acho que, lendo. de certa forma, você fez com as várias traduções. Exatamente. Né? Você escolheu uma
Aham. Não, e assim, Que é te agradou essencial. mais, que você achou E mais... ler as traduções, no caso do teatro grego, ler as traduções comentadas, porque assim, são muitos estudos para fazer essas traduções dessas obras clássicas, né? 441 AC. Então, assim, as pessoas se debruçam muitos e muitos anos estudando para fazer uma tradução, às vezes de um verso. Então, aí você vai estudar um verso, diz uma coisa, no outro tradutor tem uma pequena diferença, no outro. E na hora que você escolhe para dirigir, aí já é o olhar do diretor, a concepção do diretor, né? O que você quer dizer com esta peça? É importante você também encontrar aquele tradutor, né, que melhor reflete o que você quer dizer naquele momento com a sua peça. Então, a Antígona, por exemplo, ela já foi usada muitas vezes para falar um pouco sobre a questão assim de ir contra, né, alguém que vai contra o poder, no caso da Antígona. Mas eu quis ver aqui, o outro olhar, o olhar de quem está no poder, como é difícil estar no poder e tomar uma decisão, o quanto o poder é solitário, o quanto você tomar uma decisão é difícil e tem consequências para a vida de muitas pessoas se você está no poder e você é poderoso. E não é à toa que eu escolhi essa concepção, eu estou numa casa de poder. Né? Eu trabalho no Centro Cultural do Poder Judiciário, que escolhi fazer essa peça com magistrados que passaram a vida inteira e passam decidindo a vida das pessoas. Então, a gente trabalha com dois grupos de magistrados aposentados, que está aqui o nosso desembargador Ronald, que é numa faixa de 72 a 86 anos que estão fazendo o coro de anciãos da tragédia. Nunca tive a chance de ver um coro de anciãos realmente com anciãos, com homens realmente que têm uma experiência, têm uma voz, têm um corpo, têm toda uma história para contar. E um outro grupo de magistrados que está na ativa, que varia entre 40 a 55 anos. Então, a gente pegou essa peça para pensar a questão do poder. Então, esse olhar é muito mais o olhar do Creonte do que o olhar da Antígona, que normalmente as pessoas escolhem o olhar da Antígona. Quando eu acho, nesse momento, até porque eu estou mergulhada nisso, o olhar do Creonte fantástico, porque a gente critica muito o poder, mas como é muito difícil estar no poder, né? Isso. Deve ser. Né? Criticar a gente sabe, né? Estar lá, não sei como é que a gente se comportaria, né? A Letícia também falou com... Vocês falaram com o Inácio de Loyola Brandão? Sim, o Inácio. E ele é adorável. Ele é incrível. E ele, a gente teve ele como convidado, assim, ao final de alguns espetáculos em São Paulo, quando a gente fez a temporada no Frei Caneca. Ele tem uma mini palestra, assim, um pouco de como a vida dele levou ele a escrever esse livro, que é a história do pai dele, né? É um pouco da memória que ele tem, esse cara. Eu me identifico porque ele é de Araraquara, o Inácio. Minha família é toda do interior de São Paulo, então tem muitas referências que tem a ver. A relação com o pai. Então o Inácio contava muito disso, assim, que o pai dele, a biblioteca da casa do pai dele, tinha mais livros que a biblioteca da cidade. Que era um cara extremamente erudito, assim. E ele chegava em casa e ele tinha que esperar para falar com o pai. O pai dele estava sempre com o livro na mão. Então a gente fazia uns jogos, às vezes, nos ensaios. Tava conversando, a pessoa pegava o livro e aí você não conseguia falar. Então isso, as referências dele a gente foi levando para os jogos do processo criativo também. E ele levava fotos da família e levou sobrinhos e netos. Então a gente via aqueles personagens lá, uma pessoa muito, muito afetiva assim com o espetáculo. Uma experiência boa também, né? Linda, nossa, eu tinha muito desejo de fazer teatro infantil. Tinha isso, sim, também no imaginário das coisas que a gente fica querendo realizar. E é muito divertido, é bem legal. Assim. E tinha teatro infantil na sua cidade? Tinha teatro, mas meus pais não tinham uma cultura de me levar. Então hoje eu sou muito rata, assim, eu quero ver tudo, muitas coisas. Às vezes eu falo que eu tenho até que ter tempo de dar uma assimilada, né? Não adianta você ver 5 peças, você não vai... Mas porque acho que eu tenho assim, ficou um espaço, assim, eu não cresci trabalhando com televisão, mas não indo tanto ao teatro, assim. Meus pais trabalhavam muito, não tinha essa cultura. Aí hoje em dia eu falo que eu tenho que compensar e ver tudo que eu não vi. Tudo ao mesmo tempo vida. agora. Eu vou aí depois saber como é que foi a sua vida. Ô, Débora, como é montar um trabalho do Jô? Ele foi simpático, foi o primeiro dia, só voltou na estreia. Imagina, gente, desde um tempo já que eu venho assistindo as coisas do Jô e eu fiquei encantada com o trabalho dele. Eu sempre tive vontade, a partir do momento que eu vi alguma coisa dele, eu tive vontade de trabalhar com ele.
Inclusive, essa ideia dele vir na segunda peça da minha companhia, o Mondé, tem a ver porque a gente gostou muito de tudo que foi feito, tanto do Savana Glacial, do Rebu, do Cachorro. Eu vi o Matador de Santas também, eu vi a maioria das coisas que ele fez. Então, eu tenho uma admiração profunda e eu estou realizando um desejo mesmo de falar um texto dele. E como é o Mamute? Conte-me um Olha, pouco. os Mamutes é o seguinte, é o segundo trabalho da minha companhia. A gente começou com as Conchambranças de Quaderna, que foi um texto do Ariano Suassuna, inédito, que não tinha sido montado ainda aqui no eixo Rio-São Paulo, só uma vez em Recife, de uma forma mais amadora. Ele deu esse texto para a Inês Viana, que é a nossa diretora, e a gente, daí formou-se uma companhia muito harmônica, onde alguma peça que teve o seu sucesso. E de uma segunda vez falamos, vamos agora para o Jô Bilac, por tudo isso que eu já falei. E Os Mamutes é o primeiro texto do Jô, que ele escreveu quando ele tinha 18 anos. E a gente precisava de um texto para muitos atores, porque o nosso diferencial dos Mamutes, inclusive, é que são 11 atores em cena e 3 músicos com música ao vivo. Então, é um teatro de galera, que vem uma galera mesmo. E hoje em dia é muito difícil um texto para tanta gente. E a gente perguntou ao Jô, né, a Inês, no caso, perguntou a ele se ele tinha um texto para vários atores. E ele tinha Os Mamutes, que é o primeiro texto que ele escreveu. É a história de uma menina de 9 anos, interpretada por mim, que imagina uma história. A história do Leon, que é um menino honesto, vindo do interior, que precisa de um emprego. Ele vive como uma avó pensionista, ele precisa de um emprego. E ele consegue um emprego na Mamutes Food, que é uma empresa de fast food que fabrica hambúrgueres de carne humana. Só que para ele conseguir esse emprego, ele precisa matar uma pessoa nesse dia, até o fim do dia, para fazer um hambúrguer de carne humana. E essa é a história que a garota inventa. Essa é a história dos Mamutes. E você faz a garota? A garota, Isadora Faca no Peito. Que é uma... Isadora o quê? Isadora Faca no Peito. Ela mete o meu dedo na ferida e faz sangrar. Como é que tu escreveu isso com 18 anos? Pois é, foi... Você é da onde? Eu sou do Rio. Aqui do Rio? Isso. Você um dia, criancinha, falou, quero escrever para teatro? Ou você estudou outra coisa antes, queria ser outra coisa? Eu sempre gostei de escrever, desde pequeno. É aquele que a professora elogiava a redação no colégio, assim? Isso, exatamente. Aí eu escrevia uma historinha, minha mãe mostrava para todo mundo, eu ficava Mãe é louco. assim, né? Mãe ficava orgulhosa. Passava as férias escrevendo, os meus amigos da escola contavam histórias das férias. E você fez o quê? Eu estava escrevendo. Eu falei assim, como assim? Eu sempre foi um prazer muito grande escrever. E aí, quando eu vi uma peça de teatro, E você sempre quis ser autor de teatro? eu queria ser autor, eu queria ser romancista. E aí, mas só que não tinha uma faculdade, um curso específico. Aí, na época, eu acabei fazendo Belas Artes, porque eu gostava de desenhar também. E aí, mas aí, por conta de amigos muito próximos, a mãe de uma amiga minha era produtora de teatro. E estava montando A Mulher Sem Pecado, do Nelson Rodrigues, uma montagem que esteve aqui no centro. E aí eu falei assim, pô, legal escrever para teatro, né? Nunca tinha me passado pela cabeça. Escrever para teatro, ter a palavra ali em comunhão com o público, né? Não é um exercício tão solitário, né? Como escrever um romance, né? Você escreve, você divide com o diretor, você seduz os atores e toda uma equipe técnica. E a palavra, e o teatro escrito só tem sentido quando encenado, né? E isso me fascinou, de ver as palavras, ouvir as palavras em voz alta com o público, né? É o sonho de qualquer escritor, né? E aí, até o primeiro texto, que todo mundo em geral descarta, né, você conseguiu montar. Ele ficou guardado durante todo esse tempo, justamente E quando você porque... releu, você foi generoso com você, assim, ou criticou muito? Critiquei muito, terrível. Eu mandei para ele sem reler, porque senão não ia mandar. Não existiria, né? Eu falei assim, eu vou ler para ver. Você quer saber? Eu vou mandar, porque se eu ler, eu vou me criticar muito. Imagina, com 18 anos, começando, e os discursos, e muita coisa ali que
para começar o número de personagens, né? Hoje eu escrevo peças com 5 personagens, esse tem 16 personagens. O produtor agradece. É Mais barato assim. A gente tem um trechinho de Mamutes, não tem, Cristina? Então vamos ver? Engraçado que você contando a peça para montagem, né, a gente leva até um susto, né? Porque é uma efervescência, né, diante de uma questão tão É uma peça muito complicada, plástica, até porque tem um pouco da linguagem do sonho, é tudo da imaginação dessa menina, dessa criança, com muita gente Como em você está se cena. sentindo fazendo a menininha? Olha, Também tá com 9 anos. Tô ótima, tô só com 10 e meio. gente, eu já fiz tanta criança, é engraçado porque me chamam muito para fazer criança. Lá no tablado mesmo eu já tinha feito o papel da Lúcia, do Camaleão na Lua, da Maria Clara Machado, agora a Isadora, e tem um convite para fazer um infantil da Renata Misrahi, que chama Coisas que a gente não vê, que é uma criança também, uma menina. Eu não sei se eu tenho herê de frente, mas enfim, é engraçado, porque o terceiro... E uma peça também da Maitê, As Meninas, eu cheguei a participar do processo de ensaio, também é a 4ª criança que chega nas minhas mãos. Olha Era para isso, fazer, né? Não é nem para rejeitar, para aceitar logo. Eu já sei, é menina, né? Vou pedir um intervalo, de volto já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Vou abrir esse bloco agradecendo a Record, a Rede Record de televisão, pela liberação da presença da Letícia Colim aqui. A gente vai falar do menino que vendia palavras e vai falar da novela daqui a pouquinho, tá? Da televisão em si. Mas agora, nesse bloco, eu queria falar um pouco do poder. Esse poder que choca a gente, não é? A toda hora e que mexe com a gente, até porque quando a gente também tem o poder, a gente fica aflito, né? Se está sendo justo, se está usando direito, se está arrogante. sendo ético. E isso na vida de um juiz, de um desembargador, deve ser um tempo todo, né? Uma presença constante, né? Essa preocupação, né? Eu sempre falei, Leda, que o exercício do poder é muito mais dever do que poder. As pessoas têm que ser vocacionadas para tratar com os interesses públicos. Isso é uma questão de primeira grandeza. Agora, infelizmente, há desvios, né? E vão para o poder pessoas que não têm Que não deveriam essa ir. sensibilidade de que estavam ali com o dever de zelar pela coisa pública, de zelar pelo bem-estar do povo. E começa a degradar o exercício do poder. A gente está vendo isso na televisão de uma maneira, né? Nessas matérias do Hoje as Fantástico, matérias do são Jornal tão Nacional. crescentes nesse sentido que você começa a saber onde é que vai parar isso, né? Pois é, Cada onde é que vai vez, parar cada vez isso? mais trágicas as notícias a respeito do exercício do poder. E cada vez é Você mais descarado, né? Acho que a palavra é essa, né? Cada vez tem menos pudor, não é? Em mostrar. Eu fiquei muito impressionada com algumas falas que eu vi na televisão, assim, exemplos de ética, não a ética desse... Como assim a ética? Entendeu? Aquilo nunca podia ser chamado de ética, né? Um conselho, eu digo aos meus filhos, como assim, diga aos filhos que... Não, é incrível. Não é uma falta de senso
completa, né? Não é? É chocante mesmo. E o errado passa a ser o certo, você de repente você não sabe mais o que é o certo, o que é o errado. Exato. E aí a gente puxando aqui para a questão da Antígona, do Creonte, tem uma frase que a gente escolheu, que é a frase da nossa peça, que o Creonte fala: não é possível conhecer perfeitamente um homem e o que vai no fundo da sua alma antes de o vermos no exercício do poder. E é perfeito. Perfeito, né? O poder renebria, o poder, né? O Goethe já dizia, né? Todo homem tem que passar por 3 tipos de prova, né? O dinheiro, o poder e a paixão, né? O amor. Se você consegue passar por essas 3 provas e sobreviver, você realmente é um homem de verdade. Então, assim, isso é 441 AC, é 2500 antes de Cristo. E ele está falando desse homem, entendeu? É de todo sempre, né? Exato. Não é? Porque 2500 anos de Cristo é todo sempre. Então, assim, e aí a gente começa a A pensar... minha filha foi ver o espetáculo, depois seu pai... Naquele tempo já falavam que os guardas iam ser corrompidos. Os guardas são corrompidos? Você recebeu dinheiro para isso? Exatamente. É Como são as incrível, coisas, né? hein? Como as coisas... É do humano, Cortazino. E sabe que eu comecei a estudar a Antígona e eu fui cada vez me apaixonando mais pelo personagem do Creonte, porque o personagem do Creonte é sempre visto como o personagem antipático, porque ele está no poder. O personagem tirânico, porque ele toma uma atitude antipática, né, contra Antígona, mas ele tem uma tentativa o tempo todo e uma procura o tempo todo por ser justo, por ser ético, por ser correto com a terra dele. Então, isso não existe mais entre os nossos governantes, né? Infelizmente, os nossos governantes, eles querem se dar bem sempre. Eles não querem assim, pensar o país, né? Acaba essa história assim, o que é público e privado, né? O privado é público e o público passou a ser privado. Então, todo mundo quer falar da sua vida privada publicamente. E o público, que devia ser um espaço em que as pessoas teriam que respeitar, como o desembargador falou, ele se torna privado. Então, eu faço no espaço público como se fosse a minha casa. Então, há uma forma, e aí a gente pensa os gregos, 441 AC, pensando sobre essa questão da importância do público. O público é mais importante, ele diz que ele condena Antígona à morte, mesmo sendo Antígona da família dele, sobrinha dele. Mas ele não pode abrir uma exceção para Antígona, porque se ele abrir uma exceção para Antígona, ele tem que abrir para todos. E aí a gente pensa o quanto ele estava preocupado com a questão pública. Porque naquele momento, se ele não botasse ordem na casa, a casa podia... Eles tinham acabado de sair de uma guerra, né? Então, assim, é muito interessante essa visão do grego que estava naquele momento pensando na polis, né? O teatro era uma coisa essencialmente política, coisa que hoje o nosso teatro não é mais. Nós perdemos esse espaço público. Eu acho muito bacana ver pessoas jovens escrevendo para o teatro e a gente fortalecer esse nosso espaço público, porque o teatro é essencialmente político. E política, a gente tem que ter uma visão mais ampla da política. Não é essa política dos vereadores ou do... Né? Nós somos seres políticos. E, portanto, nós temos que fortalecer o nosso espaço de criação, nós que somos de teatro, o desembargador que está dentro do Tribunal de Justiça, fortalecer esse espaço público, né? Porque o que a gente ouve por aí é assim, eu não, para que eu vou votar? Vou votar para eleger um cara que vai me roubar? Né? Então, as pessoas não acreditam mais nesse espaço, Leda. Então, a gente tem que retomar isso, a gente tem que voltar a acreditar que só vai existir possibilidade de mudança no nosso país, mudança desse tipo de notícia que choca a gente. Mas eu acho que também só está sendo possível, quer dizer, é um fruto desse momento entre o público e o privado, que tudo antigamente era feito debaixo do pano, não é que só tenha hoje. É claro que existiu antes em outros momentos da política, só que hoje a tecnologia pode prestar um serviço grande, né? Ao filmar, ao mesmo tempo em que faz o equívoco, né? Faz você mostrar a sua vida privada, torná-la pública nas redes sociais, etc. Há um exagero nisso. Há um contraponto que é de tudo ser muito mais permeável, tudo mais mostrável, rapidamente. Você pode transformar, né? Lembra da Espanha, nas vésperas das eleições, que eles conseguiram mudar totalmente o rumo das eleições por causa das redes sociais, né? Porque o governo tentou capitalizar aquilo como se aquilo tivesse sido feito por uma
Vocês lembram disso? Por uma vertente, e aí rapidamente os espanhóis entraram e mudaram a eleição. Então hoje a gente tem esse poder. Exatamente isso. Isso é legal ver esse outro lado. Essa a gente rapidez, tem uma né? Essa rapidez de comunicação nova, comunicação. tecnológica e tal, ela também pode melhorar essas relações de poder. Não é? Porque tudo. Você pensar no Supremo Tribunal, ele decidia fechado, ele agora decide transmitido pela TV. Transmitido ao vivo. né? Ao vivo. Os julgamentos são ao vivo. Exato. Entendeu? Tudo é ao vivo, o julgamento é ao vivo. Você vê que naquela matéria do Jornal Nacional, falando especificamente desse último episódio, né, da corrupção, há um negociador que fica com medo, fecha o laptop, não sei o quê, ele se prepara para impedir de ser visto, né? Muito, muito teatral aquilo tudo, né? De certa forma. Cinematográfico. Né? Cinematográfico, tudo feito para Não, as e câmeras. aí eu me que pergunto para os doideira. dramaturgos, né, se isso não é fonte o tempo todo de inspiração, né? Porque assim é o tempo todo isso que está acontecendo no nosso país e no mundo. Então, se isso não dá vontade de falar sobre isso, né? Você fica com a sensação, Dá, às dá vezes, de sim. que a Acho que ficção o presente, está aquém né? da realidade. A realidade supera a ficção até. Claro, Não é supera incrível mesmo. isso? A ficção é uma parca Você visão vai- da realidade. Isso é Você ficção, dá uma não olhada é e escreve mais. um pouquinho, mas ela não dá conta nunca. É muito louco. Doutor Ronald, como é que é isso, ser um desembargador, ter sido juiz tantos anos, ser um desembargador, aí a pessoa se aposenta e vai fazer teatro? É uma... Surpreendente, né, Leda? Surpreendente, é. Veja você, é bom sinal, né? É, claro, a gente é não está com medo ótimo. das coisas novas, né? Vamos fazer alguma coisa diferente. muito vamos bom, é fazer muito alguma coisa positivo. nova. Mas a culpada é a Silvia, né? A Silvia foi me fazer esse convite para participar do coro da peça Antígona. E eu me animei, de certa forma, como quando ela me disse assim, olha, doutor Ronald, é uma leitura É uma leitura dramatizada. dramatizada. Então, com isso, eu não precisaria decorar antecipadamente o texto. Né? Eu teria ali um roteiro, eu ia dramatizar a história, ia representar alguma coisa, mas, de qualquer modo, eu não precisaria decorar todo o meu papel. Né? Então, isso já era um alívio. E esse coro, o teatro grego, ela falou agora aqui, ele é muito rico, né, em ensinamentos. Tem 2.500 anos, ela acabou de nos dizer aqui, que essa peça foi escrita por Sófocles, na Grécia. Era um período chamado período de ouro da Grécia, onde as festas dionísicas aconteciam, né, anualmente. Um conjunto de festas que eles reuniam para o povo da cidade e para os visitantes. E essas peças, o teatro estava incluído ali entre uma das programações, e as peças que passavam ali exerciam uma função muito grande no sentido de implementar novos conhecimentos, novas ideias. Como até hoje, esse teatro que esses garotos fazem aqui, não deixa de ser isso. A cada momento, a peça está trazendo elementos novos para a vida em sociedade. Novos hábitos, novas ideias, novos pensamentos, podem ser eles os mais variados que forem, mas eles são sempre alguma coisa de São novidade, sempre contribuições. né? Sempre contribuições. Então, nessas festas, os aspectos da política, os aspectos da religião, os aspectos da economia, os aspectos da força militar, todos eles eram destacados. Então, a Grécia começou com exemplos de democracia muito cedo. E era uma democracia ainda incipiente, você não pode compará-la com o sentido de democracia que nós temos hoje. Mas era um exercício do poder fora da tirania, com o povo participando. E o coro que ela me chamou para eu participar dele era isso, eram anciãos, pessoas mais velhas, por isso mesmo supunham pessoas mais experientes, mais vividas, que reunia-se em praças públicas e, às vezes, o rei ia lá consultá-los. Estou fazendo assim, estou fazendo assado, será que eu estou indo certo, será que eu não estou? Então o coro bate palma para certas ações do governante.
Outras, ele diz assim, olha, vamos ouvir aqui a voz, o murmúrio aqui das pessoas do povo. Você está muito sozinho aí no seu governo. Não é bem isso, as coisas precisam ser sentidas, mais lá embaixo. De maneira que isso tudo assim me motivou. Eu falei assim, bom, esse papel, talvez eu dê conta dele com o esforço e com a direção dela aí para me treinar. E foi a sua primeira experiência? Foi a primeira experiência. Foi. E tem desembargadores, outros têm juízes, e todos em primeira experiência? Na verdade, assim, a Antígona é a segunda incursão do projeto chamado Teatro na Justiça. O Teatro na Justiça ele já existe no âmbito do Tribunal de Justiça há 12 anos. E o Teatro na Justiça é um projeto meu, idealizado por mim. Eu sou funcionária do tribunal e atriz. Então, eu arranjei uma forma de viver essa loucura. Então, assim, para eu não esquizofrenizar de vez, né, eu resolvi criar alguma coisa que eu pudesse viver esses dois mundos. E eu descobri, aos poucos, que teatro e justiça têm muitas coisas em comum. Tanto na questão do próprio elemento, né, o teatro trabalha com conflito, né, o conflito. E a justiça também. Então, assim, só que o enfoque é diferente. Então, eu juntei essas duas coisas junto com o José Henrique, que é diretor teatral, professor de teatro. Ele dirigiu os 10 primeiros espetáculos do Teatro na Justiça, eu trabalhei como atriz. E a ideia do Teatro na Justiça era, vamos ter no palco pessoas de teatro, lógico, e pessoas que não são de teatro, que são de justiça, para a gente dialogar em cena essa questão do conflito e pensar valores de justiça no palco, com essas pessoas. Então, nós trabalhamos desde o primeiro, que foi em 1999, o Testemunha da Acusação, até hoje o Antígona, que já é o 12º espetáculo. E no Testemunha de Acusação, a gente chamou 3 grandes pessoas do direito para fazer os seus papéis respectivos. A gente estava começando, então, muito timidamente. Então, eles faziam os mesmos papéis que eles faziam na vida real. Então, o juiz fazia o juiz do Testemunha de Acusação, o advogado fazia o advogado e o promotor fazia o promotor. Depois a gente foi mudando totalmente. Por exemplo, já no 12 Homens e uma Sentença, que é o 12 Angry Men, que agora o Grupo Tapa fez, né? Em São Paulo, que eu não tive a chance de ver, que eu queria muito ver. Já os 3 da área de direito, eles fizeram jurados. Então, eles puderam estar em outro lugar que eles nunca estiveram, do outro lado. E aí a gente foi acrescentando coisas nesse projeto. E dessas 2 últimas incursões que nós fizemos, nessas 2 últimas edições do Teatro na Justiça, nós resolvemos radicalizar, vamos chamar apenas magistrados, desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça, e nós trabalhamos 2 textos, o ano passado, os 2 a questão do poder. Os Físicos, do Frederico de Ramati, que é uma tragicomédia, escrita na época da Guerra Fria, em que os intelectuais do mundo inteiro, os artistas, estavam preocupados em o que ia acontecer com o mundo, porque tinham 2 potências enlouquecidas investindo em armamento, né, nuclear, e a qualquer momento o mundo poderia explodir. Então, o Frederico de Ramati faz uma tragicomédia, bota 3 físicos famosésimos dentro de um hospício. Então, os magistrados são esses físicos, e as enfermeiras, que também são tão loucas quanto, dentro do hospício com eles. Então, nós fizemos isso no Salão Histórico do 1º Tribunal do Júri, e foi uma experiência fantástica para eles e para a gente, público, e para mim dirigindo. Foi a primeira vez que eu dirigi no Teatro na Justiça, e dirigi também agora a Antígona. E nos Físicos, a discussão era a questão do poder do conhecimento. Se você tem conhecimento, você tem poder. E o que você faz com o poder do seu conhecimento, para quem você entrega, para quem você dá o seu conhecimento. Essa era a discussão. E agora a discussão desse poder aqui, que é do poder instituído, né? Que é o poder do Estado. Você está como o grande soberano do Estado. Eu achei muito interessante essa proposta, porque o teatro é isso, né? O teatro é para discutir, para mexer com a cabeça das pessoas, para questionar, não é isso? Exato. E eu acho assim... Se puder questionar até os juízes, por que não? Mas sabe que o desembargador Ronald está aqui. É impressionante trabalhar rapidamente as pessoas que não têm formação de teatro. Eles viram atores no sentido de que tem porque exercem a função de, como se também você pudesse exercer a função de juiz, né? Você acaba tomando atitudes, comportamentos de um juiz,
Né? É a brincadeira que nós atores fazemos, de viver uma história que é de outra pessoa, que não é nossa. Então, se a gente vive um estuprador, rapidamente a gente começa a descobrir como é que um estuprador... Então, é impressionante esse trabalho com eles, porque rapidamente eles começam a exercer alguns tipos de características que os atores têm, sabe? Aquela coisa assim de camarim. Aí, outro dia, um quis botar caco. Eu falei, não, já estavam virando atores. Aí tá de boa, ela não permite caco. O Jô permite? Ah, permito. Daniela também, não tem controle. Só você ficar lá, né? O ator, na hora que entra em cena é dele, Não tem né? jeito, Não na hora tem que jeito. entra o texto é dele. Dele. A Silvia que tá lá, confiar. se virando. Vamos ver como é que ficou o resultado Vamos. desse projeto na prática? Dissipador de todas as riquezas. Até os justos forças a injustiça, desnorteando-lhes o pensamento, e levas a essas lutas pais e filhos. Venceu o claro olhar da noiva bela, inspirador desse desejo, e com as majestosas leis da natureza, joguete de Afrodite irresistível. Amor, invicto no combate. Amor, dissipador de todas as riquezas. Mas eu, diante do que vejo agora, sinto que as leis também não me refriam. E não consigo reprimir as lágrimas ao vislumbrar Antígona marchando para esse leito onde se acaba tudo. Como cidadãos de minha pátria, vede-me seguindo meu caminho derradeiro, caso-me com o negro inferno. Mas parte para o mundo tenebroso dos mortos, gloriosa. Sem que as doenças aniquiladoras te houvessem atingido. Sem que as armas mortíferas ferissem teu corpo. É por tua vontade e decisão que tu, apenas tu, entre os mortais, descerás vivo à região das sombras. É interessante, Leda, esse debate dos dois personagens principais, Creonte e Antígona. Na Grécia daquele tempo, começava a existir a democracia, mas só os homens que eram cidadãos livres e que tinham certos recursos financeiros eram realmente livres para os gregos. As mulheres não tinham direitos de cidadania. E o Sófocles coloca em Antígona o valor da mulher, ela que não tinha ainda nenhum direito. Ela enfrenta o Creonte De igual para igual. de igual para igual na disputa, porque, no pequeno resumo, falece o irmão dela, que estava lutando contra Tebas, e ela vai lá escondido e enterra, porque o Creonte tinha baixado um edito para ele não ser enterrado, deixar o corpo ficar lá às feras e aos pássaros. E ela acha aquilo uma coisa absurda, né? Eu tenho que enterrar meu irmão, porque isso é um direito natural, é um direito que vem dos deuses, não precisa de ter uma lei que não enterre, porque isso é um direito espontâneo, é um direito da própria personalidade humana. Então aí começa essa discussão de direito, o direito divino, o direito dos deuses, o direito dos homens, né? Qual que deve preponderar, qual que é o mais moral, qual que é o mais ético, o mais justo. E aí a mulher participa acentuadamente da discussão. E que já Sem que ela anuncia uma modernidade. Uma né? modernidade. E, afinal de contas, Creonte é castigado pelos deuses e Antígona também é castigada pelos deuses. Porque o Creonte imediatamente a condena à morte, porque ela desobedeceu e enterrou o irmão. Mas ela leva à morte também, aí, em decorrência dos fatos, né? O filho do Creonte e a mulher do Creonte. Então aí todo mundo sai perdendo. Uhum. E você se sente na história do drama exatamente por quê? Por quê? Qual das duas leis é a mais importante? Pode haver um conflito. Quando a gente está estudando direito, a gente aprende que entre a moral e o direito há uma relação muito grande. Que o direito ocuparia uma esfera menor
que tem o mesmo eixo da esfera maior da moral. Então você deduz tudo que é moral é direito, porque o direito está na esferazinha menor. Mas nem tudo que está na esferazinha menor, que é o direito, é moral. Então aí às vezes você pode ter algum costume, algum hábito antigo, alguma crença que não está disciplinada pela lei, mas aquilo não vai valer? Então há que se discutir. Vamos ponderar as coisas aqui para ver. Essa discussão está hoje aí, né? Exato. Ainda então, hoje, vida, né? Quando você vê isso lá 2.500 anos atrás, antes de Cristo. sendo provocado para 400 que anos de se Cristo. dissesse isso. 441 441 antes de Cristo. 441. Muito louco, vivendo e aprendendo. Né? E a gente não aprendeu nesse Já está aprendendo. Mas está aprendendo. Vou pedir outro intervalo, vou voltar para a gente conhecer melhor essa menininha do interior, que não está fazendo papel de menina, mas está fazendo um papel no teatro infantil, junto com o Moscovis ainda. Eduardo Moscovis. Ele continua. Apesar dele ser louco por elas, ele continua. Sim, super. O Homem que Vendia Palavras. A gente vai falar dessa peça e vai começar com a Letícia Colim já. E vai ver o VT da Daniela, da peça da Daniela. Certo? Você censura um programa da TV Brasil. Letícia Colim. Letícia começou muito cedo, né? Começou criança ainda. Né? Comecei com 8 anos. 8 anos? Fazendo comercial, Mas nem era assim, não imaginei que ia ter uma projeção, era uma atividade. Mais uma, assim. E aí foi rolando, os trabalhos foram emendando, eu vim morar no Rio. E quem queria? Você queria ou sua mãe queria levar você? Eu era muito falante, eu dava conversa pra qualquer um, eu, desenvolvia, eu queria saber, eu era muito extrovertida. E aí um dia uma menina que trabalhava numa agência falou, essa menina tem que fazer alguma coisa com isso. Aí minha mãe começou a me levar, minha mãe era aposentada, eu sou temporã. Então os irmãos já eram casados com filhos, minha mãe nasceu, é professora aposentada. Então era uma atividade para minha mãe também, assim. Então eu tive essa oportunidade, né? Porque às vezes muita gente não começa antes, porque é um mega desprendimento, assim, né? Eu era do interior, então tinha que vir para uma cidade grande para as coisas realmente acontecerem, né? Aí, quando eu tinha 12 anos, eu vim para o Rio fazer malhação. E aí eu fiz malhação, fiz Educado Moliterno, né? Aí nisso os trabalhos foram indo, trabalhei na Band depois. Aí voltei pra Globo, agora tô na E a tua Record. mãe veio contigo? Minha mãe veio, ela mora aqui no Rio hoje em dia. Depois vieram meus irmãos por outros motivos. Depois veio todo mundo, mas É. ela veio para te trazer, né? veio pra me Porque com trazer. 12 anos não dá para mandar, né? E agora Ficar lá até que ela esperando. fosse, imagina, né? Ela ficou, assim. Já que veio, tudo bem, agora vai um pouco. Não, mega E da parceira. onde é o interior de São Paulo? É São como? Carlos. São Carlos. Perto de Araraquara, Bauru. Ali na área de Inácio. Na área de Inácio, Tem uma galera que vem de lá. De vez em quando eu adoro quando eu encontro alguém que vem de lá, né? Que fala, então tem mais gente. Mas Os tem muita celulares gente. são de Bauru. Também, a gente né? fez peça agora em Bauru, foi um acontecimento. Deve ter O Edson sido. e o Pedro Garcia Neto. Olha só, também, né? sempre São tem. todos de São Parou todos, Bauru. sabe? Parou Bauru. Ninguém Teve fez injeção nada, Bauru. extra. Esperando os celulares chegar, eu queria ter visto isso. Oh, Deve ter sido um Ah, acontecimento. não, a família acompanha tudo, sai qualquer notinha. Filha, sai uma foto, eu vou procurar o jornal e falar, pai, uma quadrada do final de uma pata, não, vai guardar. Ah, mas é bom isso. Não, é muito Depois bom. você vai ver que tem maior valor. Eu tenho começado cada vez mais a gostar muito de ir pra lá também. É muito bom, assim, eu quando passei por uma fase adolescente que eu achava um saco, falava, ai, quero ir embora. E agora eu falo, nossa, é um refúgio, né? Porque aqui muita Olha, coisa. vou te falar uma coisa. Acontece com todo mundo, só que com você tudo acontece muito cedo, porque começou muito cedo. Total. Né? Que a gente meio que briga com a cidade de onde a gente vem, depois a gente vai para a cidade grande, depois é natural esse caminho de volta, né? Engraçado. Eu quero tirar férias Só que agora. dela é muito rápido, ela começou com 8 anos. Quantos anos você tem hoje? 22. Já é, né? Olha quantos anos de carreira. Que loucura isso. Mas foi legal, porque os personagens acompanharam os momentos também, Claro. assim, tipo, uns momentos, tipo, veio a cena da primeira menstruação na Malhação. E eu falava, mas eu não sei fazer, porque eu não tinha na vida real, não tinha rolado, sabe? Aí uma semana depois, rolou na vida real. E eu achava uma mega poesia, eu escrevia falando sobre isso, eu falava que eu faço arte, tinha uma sabe, assim, hoje em dia você vai, né, assim, é uma relação, vira, você entende que é o ofício, assim. E hoje em dia eu assumo mais como a minha profissão. Hoje se configurou como uma coisa que eu desejo fazer, né? Mesmo, assim. Mas era só um momento.
Você foi curtindo também, É. né? Porque com 8 anos... Eu cheguei a deve fazer ter sido jornalismo divertido. também, e daí depois, no momento, eu tranquei. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui não tem nada a ver, quero isso só, enfim. Aí é bom também quando você se apropria, assim, né? As coisas vão enrolando também. É bom crescer. É ótimo. É muito bom. Que delícia. E aí, como é que você foi parar nessa peça? Pois é, essa peça foi um encontro com o Pablo Sanabria, que é produtor, ator no espetáculo também. Ele me viu no Hair, que eu fazia a Dinha, grávida e tal, e ele, enfim, tinha sinalizado um desejo de me conhecer. E o processo de criação do espetáculo, ele nasce de residências. A diretora, que é a Cristina Moura, ela tem um trabalho extremamente de criação coletiva. Então, antes do próprio processo de ensaio começar, a gente fazia encontros de vários atores de vários lugares, bailarinos envolvidos também, para produzir material para a peça, para a gente entender que caminho que ia tomar. E eu fui, nem sabia que ia fazer a peça. Fui para jogar, né, para treinar, que a gente chama. E aí, enfim, a gente treinando, um dos atores saiu e abriu uma vaga. E eu queria muito trabalhar com essa galera, assim, o Renato Linhares, a Raquel Rocha, a Luciana Frois, o Eduardo Moscovas, o Pablo Sanabria, agora o Paulo Verli entrou para substituir o Pablo, que está em São Paulo com a RJ. Eu tinha muita admiração por eles, conhecia obras, espetáculos e tal. E aí eu falei, gente, eu queria muito fazer. E aí a Cristina falou que eu sou a mais nova da turma, sou a caçula. É um espetáculo infantil feito por adultos, mega adultos, assim. Meu amigo que brinca que é teatro iraniano para crianças, né? Teatro não sei o quê. Tipo, tem todo esse lugar de muita pesquisa, um teatro de quase 4 meses. Muito bom, mas... Teatro iraniano. O Marino Rocha, que fez também a residência. Muito bom. E as crianças que vão também são assim, tudo As crianças são sempre iranianas e sempre lúdicas e sempre crianças, né? Então, e aí eu entrei, aí rolou essa vaga, aí eu comecei a treinar junto com a galera. E é um processo que todas as coisas, eu tenho o maior orgulho disso, pra mim é tão novo, assim, todas as coisas que eu digo na peça são palavras que eu falei no processo, todos nós. Nós criamos o espetáculo inteiro a partir de improvisos. Então, o livro deve ter 15 páginas, né, que é o menino que vende a palavras, é o homônimo. E aí a gente explodiu, assim, para milhões de lugares. Depois era um desafio, porque eram umas pessoas tão loucas criando aquela história, que a gente falou, gente, isso aqui, como é que a gente vai colar? Porque cada capítulo, uma palavra que ele dizia, porque ele começa a descobrir as palavras, né, essa descoberta. Pela fonética, pelo peso, pela densidade. Como é que a gente ia trabalhar isso dentro da sala de ensaio? E aí também tem a relação com o pai, esse pai que ele admira, mas esse pai que no final da história também diz que ele não sabe tudo. E é um buraco, é um vazio, o menino fica deprimido, que ele fala, como assim? Acabou minha vida. Meu pai não sabe todas as palavras. E ele faz disso um business. O menino começa a vender as palavras. Ele começa a trocar. Então, se você chegava lá, o que significa catapulta? Aí fala, com esse nome eu quero 2 bolinhas de gude. Aí vai ficando umas coisas impossíveis. Aí ele fala assim, então eu vou te convidar para ir na festa da Gisele. Então, tipo assim, é um convite de uma festa. Aí eu levo você para fazer um passeio, não sei o que, nananã. Eu te dou 2 gravetos. E aí começam a criar todos os amigos fazem parte desse business. Até que o pai dele descobre e fala, então era isso que você fazia com o significado das palavras, então agora você trabalha. Aí é uma chuva de dicionários, as crianças começam a entender que você tem que investigar. E aí, enfim. E esse processo de criação, o Pedro Brice é o dramaturgo do espetáculo, ele interligou todos os materiais que a gente criou, ele conseguiu fazer essa costura, porque era muita coisa, e pra mim era muito novo, porque a gente fazia sendo filmado, pra não se perder nada, porque às vezes são 5, 6 horas de ensaio. Tá vendo? Até o ensaio era filmado. É um momento muito novo. Tudo é filmado hoje. Em dia, hoje, né? né? Hoje em dia, acho que todo Você mundo ir ao trabalha, supermercado assim. ou ensaiar, ou julgar no Supremo, ou, né, A gente era fazer filmado. teatro, tudo é filmado. E aí depois a gente pensava os materiais assistindo, vendo, e aí a assistente Ananda Félix ia transcrevendo coisas que a gente achava que ficariam, e daí iam buscando outras coisas. Então é um processo muito coletivo, assim, É uma de criação colaboração. coletiva em cima do livro do Inácio. Ele em cima do livro do Inácio. Nossa, quando foi E ver, ele ele falou... gostou? Ele ficou passado, porque ele falou, uau, onde é que tá tudo? Porque a partir de, assim, a gente pegava, ele falava, sei lá, essa frase, agora você trabalha. Foi assim, um mês em cima dela, assim. Então ele falou, cara, como explode a história, né? Como eu nunca tinha trabalhado com uma adaptação de um livro, mas é isso, assim, você vai pegar cada cena, como você falou, a pessoa que vai traduzir, ela pode ficar meses em cima, e você aprende a não subjugar nada, né? Porque eu peguei o livro e falei, gente, esse livro aqui eu vou ler em 15 minutos. E até o final, cada vez que a gente abria,
explodiu milhões de... Você nunca, né, você nunca pode jogar fora, né, uma cena, assim. Você pode refazê-la de milhões de maneiras. E hoje em dia eu vou à livraria para ver livro infantil. Eu não tenho ligação, eu sou a caçula da minha família toda, eu não tenho crianças, então eu não tive essa relação. O Du agora tá pai, eu acabei de visitá-lo no hospital, assim, já teve filho. Ah, teve agora? Teve agora tá. E ontem, teve ontem, é um menino. Menino? Não tem nome que ainda, é um legal. menino, chama de filho, de menino. criança, não tem filho. Mas É ainda uma tem poesia isso. do Fernando Pessoa, né? É, O menino. conheço. É o menino. Mas a galera da peça tem filhos. A Lu Frois tem o Bento, que tem 10 anos. O Lu tem 4. Então, assim, tem a Manuzinha de 2 que chegava todo dia, a gente às vezes atrasada, ela falava, me maquia. Aí eram as filhas do Du, a filha da Raquel, a Laura passando adolescente se O maquiando. Eduardo Moscovitz não tem as gêmeas? Não são gêmeas. Não são ele gêmeas, tem é 3. Sofia e- Não, elas É têm Sofia e idade, Gabi. idade próxima, mas não são Ah, não são gêmeas? Não são. Gabi. Ih, eu Inclusive, viajei, a parece chegaram uma a mulher de 12 anos. Que ele Quer fala, ser ela fala escritora, assim, Gabriela. né? ela é. Já tem 12 anos. Mas o São espetáculo é muito muito legais. família. A diretora do espetáculo também tem a Isha, que acho que tem 12. Então, era um Pô, se não intercâmbio... tiver público, não tem importância. Só levar elas de Elas vão casa. sempre, elas Já é sabem de cor. animadíssima. Se elas precisarem E substituir se alguém, precisar elas já testar sabem. algum texto, pode levar essa pra mim. Mas era um processo muito gostoso. Muito bom, deve ter sido mesmo. Vamos ver, a gente tem um trecho, não? Então, vamos conferir. Bem-vindos, meus amigos. É com muita alegria que nós recebemos vocês na nossa casa, eu e o Vado, não é, Vado? E também com muito prazer que eu vou tentar responder as perguntas de vocês. Que bom, vocês podem ficar à vontade. Eu queria saber o que é minucioso. Minucioso. Minucioso é algo meticuloso, detalhista. O que é matula? Matula. Matula mesmo que alforje, que embornal. É, mesmo que matula. Ah, entendi. Sabe o que eu queria saber? O que é utopia? Utopia? Nossa, mas utopia é uma palavra linda. Utopia. Utopia é um sonho. É o sonho de um país que nós idealizamos, uma outra realidade que nós buscamos, um ideal, uma fantasia. Utopia. Que lindo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu faço a pergunta, quero ver quem é que acerta. Por que o cachorro tem medo de chegar perto do fogão? Calma, Porque tem medo de se queimar. Não, porque não sabe cozinhar, né, Dory? o César sabe. Por que o cachorro tem medo de chegar perto do fogão? Hã? Porque ele tem medo de virar cachorro quente. Fala sério. É isso aí. Letícia, e na Vidas em Jogo? De quem é Vidas em Jogo? Cristiane Friedman. Estamos na reta final aí. As estamos novelas da Record são terminando. longas, mas tem mais de um ano já que a gente está gravando. É uma personagem bem Do bem ou real. do mal, Juliana? Ela é do bem. Ela é do bem, ela é uma garota muito justa, muito íntegra. Foi a primeira novela que eu fiz que é engraçado isso, que as coisas não dão tão certo, sabe? Que as coisas não fecham tanto, assim. É um personagem que ela se envolveu com um cara, que era o personagem do Rômulo Arantes Neto. E aí ficou... não funciona, sabe? Assim, os dois... Não deu certo a história de amor deles. Aí ela estava envolvida com outro cara que ficou louco e só falava da ex-mulher. Um personagem que ela tomou um pouco na cabeça, assim. Foi difícil olhar e falar, você é novo, eu não tô... Tinha um pouco a ver com o que eu tava Será vivendo que ela na vai vida encontrar a pessoal. felicidade? Exatamente. No último capítulo, todas encontram. Eu espero, porque foi legal, assim, nisso, assim, sabe? Uma novela de desencontros. Eu até escrevi esses dias no e-mail pra Cris, que às vezes a gente tem esse discurso de falar, né? Que a televisão tem a história pronta. E foi uma história de desencontros. Uma personagem luta e tenta, os caras enganam ela é meio não tão bem sucedida no relacionamento. Então, é um personagem adulto, acho que foi o primeiro personagem adulto na televisão, assim, até que enfim. Eu falei, eu quero... Então foi legal, assim, foi uma história humana, sabe? Assim, ela chorava, sofria, e várias DR, cenas, blá, eu achava interessante fazer assim, foi bom. Muito bom. Muito bem, dona Letícia. Letícia com uma longa carreira, né? Então jovem. De adolescente, né? Ô, Daniela, cowboy,
eu disse na abertura Estreia que amanhã. Na verdade, estreia para público na sexta-feira. A gente está fazendo amanhã para convidados. Para convidados. Do Oi Futuro. A Oi é patrocinadora, junto com o governo do estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura. Nossa, tudo cheio de moral, né? O governo, Secretaria de Cultura, convida para a Secretaria estreia. Cowboy. Vou mostrar aqui, Cowboy. Saulo Rodrigues, que fez a minha primeira peça, ele é da Companhia dos Desequilibrados, fez as minhas 7 primeiras peças. E a Suzana Ribeiro, que é atriz, que é da Companhia dos Atores, que é uma das minhas atrizes preferidas no mundo, assim. Quando eu tinha 18 anos, eu via qualquer peça que a Suzy fizesse, eu via 10 vezes, 15 vezes. É um prazer enorme tê-la fazendo. Ela é uma atriz muito boa, meio. E, na verdade, um conflito entre mãe e filha, é isso? Não, são 2 monólogos, né? São 2 monólogos separados, montados juntos. São 2 peças curtas montadas como uma só. Direção do Henrique Tavares, que dirigiu Bárbara Não Lhe Adora, Efeitos Colaterais. Adoro esse nome, Bárbara Não Lhe Adora, não é bom? É um hit, né? É um hit. É um hit, é muito bom. Eu escrevi primeiro a história do cowboy, que é um cara que vai contando a história da vida dele com as 2 vacas dele, de estimação. Uma delas é chamada Daniela, chama Daniela e Catarina, as vacas. A vaca? Dei meu próprio nome pra vaca. Você botou seu próprio nome na vaca. Todo mundo bom. É uma vaca imaginária, né? A autora é ela, é melhor a gente não contrariar, né? E Catarina, eu tenho uma grande amiga chamada Catarina. Aí... E o personagem da mãe estava muito grande na voz do filho. Aí eu resolvi dar voz à mãe também. Aí os 2 monólogos são montados juntos, assim. E aí cada um tem uma versão sobre a tal vida imaginária do filho. A mãe tem uma porque versão na que abertura eu falei que era um relacionamento, então estava errado isso. Um relacionamento turbulento entre mãe e filho, não. Pouco. A mãe nega a existência das vacas. A mãe fala, não há vacas, não há vacas. E ela faz de tudo pro filho parar de acreditar nas vacas. Aí quando ele para de acreditar, a vida dele meio que acaba. Ele já tá com 40 anos, não tem mais nada para fazer. A mãe faz tudo para tirar a fantasia da vida do rapaz, botá-lo na realidade, na hora que ele entra nessa vida meio que... Esses autores no perde divã, a cor, né? Vocês no divã. A vida meio que perde a cor pra ele, né? Mas ela consegue. Uma mãe poderosa. Mãe poderosa. Mãe perigosa, inclusive. Perigosa, senhor. A gente tem um VT, vamos? A forma do pagamento do resgate devia ser feito na moeda da rainha da Inglaterra. 20 milhões de libras esterlinas e não há vacas da minha própria boca. Quando eu acordei na câmara escura diante do bilhete confuso da mamãe, eu fiquei arrasado, claro. Eu tinha um dinheiro, esse não seria o problema. Eu fiquei trilhardário com as minhas vacas coloridas que eu patenteei e se tornaram moda mundial. O problema não era a grana. E Daniela e Catarina mantinham o seu permanente interesse pela minha presença flamejante como a pira olímpica. Moramos lá. Eu e as minhas vacas, felizes da vida, comendo gramas verdes e úmidas de orvalho. Começamos novas plantações. Dessa vez de cogumelos. Decidimos começar uma nova fase. Uma nova fase e os cogumelos tinham a ver com isso. Aqueles guarda-chuvinhas que se tornam coloridos uma vez ingeridos. E foi exatamente aí que Daniela e Catarina mudaram de cor. Olha elas aí. Daniela e Catarina, as vaquinhas. As vacas. Elas ficam azuis? Ficam azuis por um tempo. Depois de uma internação dele, elas voltam... Depois que ele morre, elas voltam ao preto e branco normal. O cogumelo era bom. Intervalo. A gente volta já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. O livro que o Ju me trouxe, que é o Teatro à la carte, que tem até Jô Bilac, né? E tem mais gente, tem Leandro Muniz, Rodrigo Nogueira, Diego Molina, Camilo Pellegrini, e lá se falam. São autores, a organização é do Diego Molina. Isso, é um livro... 10 autores. Do Drama Diário, que é um site de dramaturgia. E aí o Diego teve a ideia de reunir
10 processos, 10 textos sobre processo de escrita, 10 autores, 10 cenas. Muito bom. E uma bibliografia de dramaturgia. Muito bem. E onde estamos? Estrearemos Oi hoje Futuro, mesmo? estrearemos na sexta-feira, na Rua 2 de Dezembro, 63, se eu não me engano, no Teatro do Oi Futuro. Cowboy. No Flamengo, Cowboy. E a mãe do Cowboy. E nós estamos onde mesmo? Nós estamos até 8 de abril no Sesc Copacabana Arena. Sábados e domingos, quinta, sexta e sábado às 9 e domingo às 7h30. Decorou tudo, né? Nós estamos em Belo Horizonte fazendo oficina, é isso? Oficina no Sesc de BH. Tava lá de manhã, agora vou pra lá de noite. Eu e amanhã faria, cedo. Eu faria. Eu tô com inveja, tô quase indo. Vou comer pão de queijo de manhã. Muito bom, não é? Muito bom. E Letícia, nós estamos em cartaz sem. O Menino que Vendia Palavras, no Shopping da Gávea, Teatro dos Quatro, sábados e domingos, às 5 da tarde, até 29 de abril. Muito bem. E Dr. Ronald e Silvia? Antigo, né? Estamos com Ainda temos 2 espetáculos na próxima semana, segunda e terça. às 19 horas, entrada franca, super concorrido, tem 60 lugares a sala, então cheguem cedo para pegar suas senhas. E tem alguma... A Andréa Pachá, por exemplo, é juíza, né? Ela é juíza. Ela vem aqui de vez em quando dar entrevista pra gente. E a Ana Maria Oliveira veio aqui no Dia do Consumidor. Exato. Desembargadora, né? Desembargadora. Falando sobre os direitos do consumidor. Esse elenco, você não ficou com medo, não ficou intimidada, não, Silvia? Olha... Com tantos juízes, tanto desembargador... Como é que se dirige uma galera que é tão poderosa, né? Como é que eles são assim, ficam abaixo de alguém, né? Assim, porque será que eles obedecem? Bom, isso aí eu acho que é melhor responder o desembargador Ronald, como é que é. Ela que é a diretora, né? Mas a gente é submisso inteiramente. Olha isso! Se entrega a direção. Eu tenho uma fama horrível lá no tribunal. Você? Eu tenho a fama de que eu sou a única que mando lá nos desembargadores e nos juízes, imagina. Mas é uma fama interessante essa. Só em cena, não só é? Em cena. A gente sabe muito bem o lugar que a gente pode saiu do exercer palco o poder. ali daquele... Exatamente. Nessa questão do poder aí, você isso também pensou nela, né? Isso é muito bacana, porque é a possibilidade de você se colocar nesse outro lugar. Né? Eles, pela primeira vez, dentro daquela casa, também faziam um exercício de troca de poder. E eles são extremamente disciplinados. Não é verdade? Eu acho que eles são super bacanas. Tá vendo, doutor Ronald? Recolhendo aí, Tá vendo? Tá gostando, né? O doutor Ronald, eu não vou chamar o doutor Ronald de senhor, fico toda atrapalhada aqui. Conheço o Ronald há muitos anos, né? Eu vou pedir um minutinho seu aqui do teatro. Eu estou aqui hoje para fazer essa homenagear o revelação. teatro, homenageando o teatro. Com muito prazer aqui, tá junto com o pessoal. Ele é um homem que vai ao teatro, né? Pois é, acabou porque ele de falou que começar viu aqui. Letícia em Ré. Mas eu vou dar um depoimento para vocês que estão aqui presentes. O público da Leda não, porque o público da Leda já conhece muito bem quem é ela. Mas eu conheço Leda desde menina. Olha É aí. claro que eu era jovem também, eu era estudante de Direito e jogava futebol de salão em Juiz de Fora. E o meu técnico era o pai dela. Olha, verdade. Muitas vezes... Ele era o goleiro do meu time. Leda e Dona Araci, Maravilha! Leda e Dona Araci iam Minha assistir os nossos jogos com muita frequência. É. Mas ela não sabe de um detalhe, acredito eu que não sabe, pode ser que ela tenha uma lembrança forte desse detalhe, mas eu creio que não. O nosso time, que era o Iara de Juiz de Fora, foi convidado para participar de jogos de um torneio aqui no Rio de Janeiro, promovido pelo Jornal dos Esportes, que já não tem mais o Jornal dos Esportes, né? Isso foi em 1958. Caramba. E naquela ocasião, o Jornal dos Esportes fazia uma festa para inaugurar o futsal, o futebol de salão, no Maracanãzinho. Então, o primeiro jogo de futebol de salão do Maracanãzinho foi feito pelo Iara contra o Bangu do Rio de Janeiro. Olha que Mas se você maravilha tiver, isso. se não for pedir demais, pelo menos você lê. Olha Lê a só. manchete aqui. Yara deu show no Maracanãzinho. Que barato, olha isso. De Juiz de Fora para mim. E doutor Ronald já jogando. E aqui estão as fotos com seu pai aqui Olha, e eu ali do lado. delícia.
De modo que É isso, verdade, olha aqui, isso é um doutor feito Ronald histórico. aqui, meu pai aqui. É um Olha feito que histórico, barato, eu não futebol poderia de salão. deixar de fazer Foi pela referência a isso. primeira vez o Maracanãzinho, empolgou. Muito obrigada, eu confesso que... Isso é a história da vida. Olha Mas só, tem uma prova agora disso, né? Muito bom. Todos sabem que Leda é hoje uma grande jornalista, Imagina, é uma grande jornalista, apresentadora professor, renomada de televisão. Mas fui mascote do Iara. É uma mascote do Iara. É uma escritora, né? E é por isso que eu gosto tanto de Juiz de Fora, né? É uma por isso que eu escritora gosto tanto também de futebol. Deve ter sido Conta por as isso. coisas de Minas para o mundo aí, com as Mas eu tenho mineirices, que com os encerrar mineirismos agora. e com muitos colegas meus também, Muito amigos. obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigado pela lembrança, pelo carinho. Obrigada por terem vindo. Obrigada a vocês por estarem nos assistindo. Uma boa tarde, uma boa noite. Tem reprise às 2 da manhã. Avisa aí, tá bom? Valeu, até amanhã, se Deus quiser.